pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Giane e hoje nós vamos falar um pouquinho de transformadores para instrumentos. Esse é um conteúdo da disciplina de Transformadores 1. É um prazer estar aqui com vocês, também, e sejam todos bem-vindos. Então, dentro da disciplina de Transformadores para Instrumentos, nós que também denominamos de TIs, vamos abordar inicialmente as funções desses equipamentos e depois, detalhadamente, cada um deles. Então, inicialmente, as funções em conjunto dos transformadores de corrente são retratar condições reais de um sistema elétrico com fidelidade necessária. Para isso, tanto o transformador de corrente quanto o transformador de potencial, eles vão ter uma relação de transformação que vai ser levada em consideração na hora dessas medições ou proteção. Também tem a função que eles transformam o módulo da grandeza a ser medida sem alterar a sua natureza. Então, eles alteram, no caso do transformador de corrente, a corrente, no caso do transformador de potencial, a tensão, e sem alterar, então, a forma de onda, a sua natureza, alteram somente seus valores. E a outra função desses instrumentos, desses transformadores para instrumentos, é isolar o circuito primário do circuito secundário. Então, imagine que a gente está fazendo uma medição no lado de alta tensão, com esse isolamento a gente está protegendo tanto o operador quanto o próprio equipamento. Nessa imagem aqui abaixo, que eu vou destacar aqui para vocês, nós temos aí tanto o transformador de corrente, que é isso que eu sublinhei aqui com verdinho, já ligado à rede, quanto o transformador de potencial. Cada um desses equipamentos tem suas características distintas. Vamos avaliar separadamente cada um deles. Bom, então, como eu havia dito para vocês, nós temos dois tipos, o transformador de corrente, estou marcando aqui, e o transformador de potencial. O transformador de corrente, a gente pode visualizar nessa imagem abaixo, não é o único modelo, esse aqui, tá? Mas é um dos modelos muito utilizado em subestações, então, se a gente olhar detalhadamente, talvez encontre alguns desses modelos aqui, nessa imagem. E temos também outros tipos, por exemplo, esse modelo aqui, tá? E o transformador de potencial, bem, ele tem umas características um pouco diferentes, tá bem? E podemos visualizá-lo aqui, tanto nessa imagem, um transformador de potencial aqui a seco, ou aqui um transformador de potencial imerso em líquido isolante, mais parecido ao que nós temos no laboratório, em que outro momento a gente poderá visualizar. Bom, em relação, então, ao transformador de corrente em específico, quais são as funções desse equipamento? Ele tem basicamente a função de rebaixar a corrente para valores práticos de medição, que pode ser para medição, proteção, comando, sinalização, e esse valor prático é padronizado em 5 amperes. Também tem a função de isolar os instrumentos do circuito primário. A ligação do nosso TC, como a gente pode observar aqui nessa imagem abaixo, ok? Destaquei aqui para vocês, ele é ligado em série com a linha, então ele interrompe a linha para fazer sua ligação. E um outro detalhe é que eles são sempre monofásicos. Okay? Quanto ao campo de aplicação desses transformadores, eles são amplamente aplicados, tá? Tanto no serviço de medição, okay? Vamos ver aqui, quanto no serviço de proteção. Na questão de medição, vai desde a questão da medição da intensidade da corrente, okay? Então, para rebaixar a corrente para a medição da própria grandeza, na medição de potência ativa, que a gente precisa saber o valor da corrente, da potência reativa, energia ativa, consumo de energia, no caso, energia reativa, e também o fator de potência. Então, observem que no serviço de medição ele é amplamente utilizado.
No serviço de proteção também tem vários exemplos. São vários relés aí que precisam utilizar a grandeza corrente já com valor rebaixado, no caso, um padrão para os 5 amperes. Temos o relé de sobrecorrente, o relé diferencial, que a gente vai estudar posteriormente, que é o relé que protege o transformador de força. Ele, para esse conjunto, ele vai ter instalado um relé, um TC antes do equipamento a ser protegido e um TC após o equipamento a ser protegido. Também temos o exemplo do relé direcional sobre corrente, relé de distância, relé de potência, que são outros exemplos aí da aplicação do nosso TC nos serviços de proteção. Algumas questões em relação aos detalhes construtivos do TC. Bom, eles são construídos de diferentes tipos. Eles podem ser tipo bucha, enrolado, janela, núcleo dividido. Então, tem diferentes tipos de construção do equipamento, tá? Mas um detalhe importante é que os núcleos desses equipamentos, no caso, independente do tipo que ele é sempre construído de ferro laminado na forma quadrada, circular ou retangular, ok? E em relação aos enrolamentos, é importante destacar que a bobina primária, como ela está ligada em série com a rede, ela sempre vai ter poucas bobinas, né? Poucas espiras de fio de grande seção. Às vezes é até uma barra ou uma, duas espiras. Enquanto que o secundário vai ter várias espiras de fio fino. Um outro detalhe que eu queria destacar aqui para vocês, em relação ao funcionamento e as precauções. Amperímetro tipo alicate, que é aquele que vai envolver, né, o circuito que está sendo percorrido pela corrente pelas próprias garras do instrumento. Então, vamos colocar aqui valores para a gente imaginar um pouquinho quais são as precauções que a gente tem. Então, observe aqui que a gente tem no circuito primário aqui, ó, por exemplo, que é esse aqui, só uma espira. Então, nós temos aqui número de espiras primária, uma. Vamos imaginar que a corrente que está circulando nesse circuito, a corrente 1, seja na faixa dos 500 amperes. Então, nós temos aqui, né, uma relação de transformação onde, se está entrando 500 amperes aqui, por padrão, a gente sabe que o TC é padronizado para uma saída de 5 amperes. Então, nós temos uma relação de transformação de 100 para 1. Essa relação também é repassada para as espiras. Então, o nosso enrolamento secundário, que a gente está vendo aqui, vai ter uma relação, se é uma espira no primário, ele tem 100 vezes mais, já que a relação de transformação é 100 para 1. Tem 100 espiras. Então, a gente pode ver o seguinte, que quando o circuito secundário aqui, ó, como a gente pode ver aqui, está fechado pelo amperímetro, a gente tem uma força magnetomotriz 1 se equilibrando com a força magnetomotriz 2. O que é a força magnetomotriz 1? É o número de espiras do primário vezes a corrente primária, que vai ser igual ao número de espiras secundário vezes a corrente secundária. Então, nós temos uma espira e 500 amperes no primário, 100 espiras e 5 amperes secundário. Então, nós temos 500 amperes espira se equilibrando aqui com 500 amperes espira do secundário. Então, observem que tem um equilíbrio. Agora, imagine o seguinte, se eu abrir aqui, ó, tirei o amperímetro, não tenho mais a corrente do secundário, neste caso, passa a ser 0 amperes. Se a corrente secundária passa a ser 0 amperes, nós teremos do número de espiras do primário vezes os 500 amperes do primário é igual a 100 espiras no secundário vezes 0. Passamos a ter 500 amperes espiras no núcleo, né, como um fluxo magnetizante e nada para se opor no secundário. Neste caso aqui, esses 500 amperes espira vão induzir força eletromotriz aqui no enrolamento secundário. E então, o que vai acontecer? Ele vai queimar. Então, é essa a precaução que a gente tem que ter.
Se por acaso for retirar o amperímetro secundário, temos que curto-circuitar este circuito aqui, tem que fechar o circuito, para que não ocorra esse inconveniente. Bom, para terminar aqui a questão do transformador de corrente, tá? Então, aquilo que nós já tínhamos destacado, que o secundário é previsto para 5 amperes, tá? E o primário vai circular a corrente nominal do equipamento, e a relação de transformação tem duas maneiras de calcular. Ela pode ser calculada em relação às correntes, corrente de entrada dividido pela corrente de saída, ou em relação ao número de espiras, que aí seria uma relação de transformação teórica, ok? Nós vimos um exemplo no caso anterior ali, que a gente tinha uma relação de transformação de 100 para 1, porque entraram 500 amperes e estavam saindo 5 amperes. Em relação ao transformador de potencial, também. Então, as funções desse equipamento vai ser rebaixar a tensão para valores práticos de medição, sinalização, comando. E esse valor prático de medição, pessoal, ele fica na faixa entre 110 e 220, que é um valor bem razoável. E também tem a função de isolar os instrumentos do circuito primário, para isolar, então, aí os instrumentos da rede de AT, onde temos tensões bastante elevadas. Em relação à ligação do equipamento, ok? Temos o seguinte, que ele é sempre ligado, em paralelo, vamos destacar aqui, ligado em paralelo com a rede de AT, ok? E aqui, então, está o nosso transformador aqui de potencial, ok? Então, ele tem o circuito primário, que é ligado em paralelo, o circuito secundário, temos lá o instrumento que vai medir a tensão, então, ou que vai utilizar essa grandeza elétrica já rebaixada. Em relação à aplicação deste equipamento, também, assim que nem o TC, ele tem ampla aplicação, tanto na questão de medição, quanto na questão do serviço de proteção. Em relação à medição, podemos destacar aí, na medição de tensão, então rebaixando aí, por exemplo, uma tensão de 138 mil volts para 220, para poder medir. Na medição de potência ativa, potência reativa, energia reativa, que são grandezas que precisam da amostra da tensão elétrica, assim como da corrente, como a gente viu na situação anterior, e o fator de potência. Então, esses aqui são todos exemplos de aplicação deste equipamento em relação ao serviço de medição. Quanto ao serviço de proteção, vamos voltar um pouquinho aqui. No serviço de proteção, temos o seguinte, o relé de sobretensão é um exemplo, relé de subtensão, subfrequência, relé de distância, relé de potência, entre outros relés, que vão precisar, então, da grandeza tensão com valor rebaixado dessa grandeza elétrica. Quanto aos detalhes construtivos do transformador de potencial, bom, temos o seguinte, que o núcleo, ele pode ter 1 ou 2 núcleos, e eles são construídos também de ferro laminado, na forma quadrada ou retangular. Um detalhe importante em relação à característica construtiva, que diferente do TC, o transformador de potencial está ligado em paralelo com a rede. Então, ele vai precisar ter os seus enrolamentos isolados do núcleo, bem como as espiras, as camadas, então ele recebe a isolação adequada ao enrolamento. O enrolamento primário, por receber direto a tensão da rede a qual ele está ligado, ele vai ter uma quantidade bastante grande de espiras. Já o enrolamento secundário, como é para 220 volts, e nós não temos aquela questão que tínhamos no transformador tradicional, onde nós tínhamos que manter a potência do equipamento. Neste caso aqui, a corrente vai circular no secundário
é pouquíssimos amperes, nós vamos ter, então, secundário com poucas espiras de fio fino. Então, primário com muitas espiras de fio fino e secundário com poucas espiras de fio com uma seção um pouquinho maior, ok? Em relação ao funcionamento desse equipamento, funciona similar ao transformador convencional, ok? Funciona por indução eletromagnética. Então, observem que vai circular uma corrente aqui no enrolamento primário, vai criar um fluxo no núcleo, como a gente pode ver aqui, e vai induzir força eletromotriz de mútua indução no enrolamento secundário e força eletromotriz de alta indução no enrolamento primário. Essas forças eletromotrizes vão ser proporcionais ao número de espiras de cada enrolamento. Então, ele é como se fosse um transformador rebaixador, porém, onde a potência não vai ser mantida, não tem a preocupação em manter a potência de entrada e a potência de saída, como um transformador convencional. Por isso que no enrolamento primário, como a gente pode ver aqui, nós temos aqui muitas espiras de fio fino, e aqui a gente tem poucas espiras de fio fino também. Em relação à questão da relação de transformação, isso é, o número de vezes que a grandeza é reduzida. Se calcula esse número de vezes, dividindo-se a tensão de entrada pela tensão de saída. Essa é a forma padrão. Ou então aqui uma relação de transformação teórica, que seria dividir o número de espiras de entrada pelo número de espiras de saída. Bem? Bom, queria agradecer a todos, foi um prazer estar aqui, tá? E até a nossa próxima aula, então. Um abração a todos.